candidato precisa de um emprego. Aí ele se vê diante de uma folha em branco na hora de preencher o currículo. E é nessa hora que tem gente que arredonda para cima ou até mesmo mente. Olha, isso não é uma boa ideia não, como é também o principal motivo de eliminação de candidatos num processo seletivo. É disso que nós vamos tratar hoje no Robert Half Talks. No Robert Half Talks, você está convidado a participar de discussões relevantes para se preparar para o futuro do trabalho e se adaptar a um mundo em transformação. Um podcast da Robert Half, a maior especialista de soluções em talentos. Para o nosso bate-papo de hoje, eu tenho aqui a satisfação de receber duas pessoas da Robert Half e eu começo aqui então cumprimentando a Amanda Adami, que é Branch Manager da Robert Half de Campinas. Amanda, é um grande prazer receber você aqui. Obrigado por aceitar o convite para esse bate-papo, Amanda. Fala, Cássio. Eu que agradeço. Obrigada pelo convite. Vai ser um prazer esse bate-papo. E de Campinas, a gente pula para Robert Half em Belo Horizonte, onde está o Thiago Zupo, Team Leader da Robert Half de BH. Tudo bem, Thiago? Opa, tudo bem, Cássio? Vai ser um prazer. Muito obrigado pelo convite. E eu estou aqui em São Paulo, na cidade da matriz da Robert Half, mas os casos, exemplos e conceitos que a gente vai passar aqui não se referem especificamente a Campinas ou a Belo Horizonte, são casos e conceitos que servem para todo o país. Afinal, a Robert Half é uma empresa de atuação nacional, aliás, internacional. E vamos lá, então. A gente vai se basear aqui nos mesmos conceitos que você pode, aliás, encontrar numa série de vídeos que a Robert Half já publicou. Eu deixo o link aqui na descrição, que você pode encontrar com vídeos de 1 minuto que falam muito, mais ou menos, do mesmo tema que você pode encontrar aqui hoje. Quero começar dizendo o seguinte, Amanda e Thiago, perceber que o candidato está mentindo é o fator que mais faz o recrutador eliminar uma pessoa do processo de seleção. E quem está dizendo isso não sou eu. São os dados do Índice de Confiança da Robert Half, os ICRH. Então, perceber que o candidato mentiu no currículo lidera os fatores de descarte de um candidato com 35% dos casos. Em segundo lugar, bem abaixo, com 20%, vem falar mal da empresa anterior. E aí depois vem outros fatores lá, como demonstrar desinteresse pela vaga, se comunicar mal e por aí vai. O ponto importante aqui é as pessoas mentem no currículo e acabam perdendo a oportunidade de conseguir um emprego. O que eu queria então começar perguntando para vocês é o seguinte: quais as mentiras que são mais comuns? De quais mentiras a gente está falando? Ladies first, Amanda? Vou direcionar para você a primeira pergunta. De quais mentiras a gente está falando? Legal, Cássio. A gente tem algumas, mentiras aí que aparecem no currículo. Uma formação não feita ou incompleta. Outra também que a gente acaba sempre pegando, e nesse tipo de informação a gente normalmente checa essa informação pelo telefone, numa entrevista presencial ou hoje, online, que é a questão de um idioma, de um segundo idioma, se a gente está falando a nível Brasil, a gente tem ali o português como um nativo e aí um segundo idioma que na grande maioria das vezes é um inglês ou um espanhol, que o profissional coloca ali num nível que muitas vezes ele não está, ou na grande maioria das vezes ou ele subvaloriza ou ele supervaloriza. É muito difícil o profissional estar no mesmo nível aí que ele realmente está, e passagens aí que ele ache interessante não colocar no currículo, ou colocar uma passagem ou uma nomenclatura de um cargo que ele não teve na empresa, enfim, papel aceita tudo, Cássio, como a gente fala. Sim. Então ele vai aceitar qualquer informação que você colocar ali, mas não esqueça que você vai ter uma segunda checagem, que a gente chama de double check. Então essa segunda checagem, ela vai acontecer, e aí você vai perder a oportunidade de impressionar aquela pessoa que está
está ouvindo você do outro lado, né? Seja um entrevistador como uma consultoria, ou seja o próprio gestor, né, que pode te contratar e você não criar uma boa primeira impressão. E eu falo, você só tem uma única primeira chance, né, de causar uma primeira boa impressão. Então, mentir no currículo, já você vai ser descartado não só para uma vaga, provavelmente você vai ser descartado para participar de qualquer processo seletivo dentro daquela empresa. Tiago, quer completar? Acho que a Amanda trouxe pontos bem interessantes, Cássio, e super válido trazer também sobre a questão dos períodos, né, que os candidatos passaram pelas empresas, os motivos reais de saída. Então, assim, para o recrutador, tanto para o recrutador quanto para a empresa, conhecer o motivo pelo qual o profissional saiu da empresa, super relevante para entender os objetivos, personalidade do candidato. O que geralmente acontece é que, às vezes, o profissional, Cássio, ele ter sido demitido e na entrevista ele dizer que saiu por livre e espontânea vontade, gera uma saia justa muito forte. Isso pode ser checado, por exemplo, com questões de referências profissionais, que também são informações que em alguns momentos constam no currículo e muitas vezes não constam informações verídicas. Então, os pontos que a Amanda trouxe na minha leitura, o idioma é um dos principais e, não menos importante, olhando para o período que as pessoas passaram, os motivos de saída, o salário, jogar o valor para cima para negociar salário, essas coisas realmente acabam descredibilizando muito o candidato. Então, são pontos que acabam trazendo para o currículo uma falsa ideia de a gente ter um profissional que está alinhado com uma expectativa e, de fato, que ele não está. Vocês estão falando de pontos aqui que já faz minha cabeça girar aqui como especialistas, né? Vocês são especialistas e eu não sou, então eu acho que eu estou com a maioria que está ouvindo aqui o podcast, né? Porque são os recrutadores profissionais como vocês conversando com um mortal como eu, né? Então eu vou fazer as perguntas de mortal aqui. O ponto do idioma que vocês dois abordaram, né? É fácil ou é tentador mentir ali? O sujeito vem e fala, não, eu tenho inglês fluente, não, inglês avançado. Cai numa zona cinzenta isso, né? Porque o que é inglês avançado? Né? Defina avançado nesse momento. É uma tentação você arredondar para cima, né? Ali, o inglês ou espanhol avançado. Esse é um ponto que convida as pessoas a darem aquela exagerada. E é um ponto de checagem muito fácil na hora da entrevista? Com certeza, Cássio. Enfim, existem vários pontos de como a gente consegue identificar isso. Na grande maioria das vezes, para o profissional que consegue ter um certificado do colégio, escola, professor, enfim, aí é super legal, mas concordo contigo, né? Tentador, você tá ali com uma folha em branco, você pode escrever o que você quiser, e na grande maioria das vezes você quer que aquilo chame a atenção de alguém, você vai colocar aquilo que vai chamar a atenção de alguém. Na maioria das vezes é um idioma aí avançado a nível fluente. Eu falo que eu dou dicas muito para os próprios candidatos que participam de processo seletivo, que muitas vezes a gente está em entrevista, tomar os cuidados de o que é o inglês fluente. Tomar o cuidado que para nível Brasil, e aquilo é uma comunicação, o inglês fluente como qualquer outro idioma, tá? Um idioma fluente é aquilo que flui uma conversa. Então tá fluindo uma conversa, você consegue trazer o seu dia a dia, você consegue questionar e responder perguntas, fazer apresentação, participar de calls, morou fora ou teve uma oportunidade internacional, isso é o que vai te classificando no nível de um idioma que flui, né? Então, se apegar à própria palavra, né? Fluir uma conversa naturalmente, onde você tenha vocabulário apto para aquilo. No inglês, entre intermediário e avançado, que é a grande dificuldade ali, porque o básico é aquele profissional que é para leitura escrita, né, e se apoia ali no Google, mas acho que o Thiago pode muito me apoiar nesse sentido, mas provavelmente é os dois idiomas, os dois níveis, né, que mais brigam ali, o intermediário e o avançado. Então, quando a gente pega o candidato no telefone ou numa entrevista, a validação ela é simples, né, a gente faz primeiro o questionamento candidato, eu vi que você colocou aqui um segundo idioma nesse nível, como que é a sua interação com esse idioma? Amanda, eu estudei há 10 anos atrás, nunca mais estudei. Tá, então se eu te colocar no processo seletivo em inglês, você se sente confortável de fazer uma entrevista?
Às vezes o candidato continua me confirmando, sim, né? Eu me sinto confortável. Dependendo da consultoria que tiver em contato com esse candidato, aqui, por exemplo, lá na Robert Half, a gente consegue validar o candidato. Candidato, posso te fazer 1, 2, 3 perguntinhas em inglês? Exatamente para corroborar. Se o gestor estiver ligando direto para o candidato e aquele for um fator extremamente importante para contratar aquele candidato, com certeza vai ter uma etapa do processo seletivo que vai ter uma validação de idioma. É muito difícil hoje em dia, onde a empresa coloque como um nível eliminatório, né, um nível de inglês, espanhol ou algum idioma específico, não ter em alguma etapa do processo onde vai ter a validação do inglês. Então, seja por consultoria ou não, em algum momento vai ter aquela etapa. E convenhamos, Cássio, vai ser muito desconfortável você passou pela terceira etapa, vamos supor que uma empresa faça o processo seletivo onde o RH não validou, a primeira entrevista também não, e talvez a terceira ou o último, aí alguém vai validar esse inglês em algum momento. Você investiu o seu tempo, você fez alguém investir tempo, né? A empresa investir tempo te conhecendo, sendo que aquela mentira, uma hora ela vai ser descoberta, né? Então, e vai ser numa etapa talvez segunda ou terceira, enfim, cada empresa tem às vezes um ciclo de processo seletivo. É extremamente desconfortável. Às vezes você brilhou um monte na entrevista quanto à parte técnica e comportamental, mas infelizmente é um ponto mandatório. E quando é mandatório, né, não é o gestor falar, mas eu gostei muito do Cássio, Amanda, eu quero contratá-lo. Se é um mandatório, porque você vai ter exposição internacional, por mais que o Cássio tenha gostado de você, né, não vai conseguir contratar. Então, aí vai ter uma etapa exatamente onde você vai ser eliminado. Então, encurta, né, o processo, né? Quando a gente fala para o candidato, já vamos colocar aqui o real idioma que você tem, o nível ideal que você tem no início de processo seletivo. Quando você for participar da primeira entrevista e você tiver insegurança do seu inglês, menciona ali naquela primeira, do inglês, do idioma, né? Menciona ali no primeiro bate-papo, olha, eu tenho todos os pré-requisitos técnicos, entrevistador que você está me falando, a questão comportamental, acredito, né, que eu tenho muito a questão de fit cultural, né, que as empresas estão chamando, mas eu, né, me aproximo muito de tudo que você está me falando, mas eu tenho um ponto aqui do inglês, né, eu me sinto, e aí pode ser travado, desconfortável, não tenho essa fluência, realmente é algo mandatório? E aí você, né, dá um presente na mão do entrevistador, deixa ele escolher, mas ali já no primeiro, né, mostra o total interesse pela posição. Se para a empresa não for mandatório, Cássio, é a hora exata, né, de o cara falar, não, Cássio, gostei demais de você, obrigado pela transparência, acho que faz sentido a gente seguir contigo no processo seletivo. Você já alinhou a expectativa, você não vai ter um momento que você vai ficar desconfortável, porque teoricamente ela não deveria te validar ou te colocar numa saia justa depois, não vai ter alguém te ligando, falando em outro idioma, acreditando no que você colocou, então você só gera uma boa imagem ali para aquela pessoa que está te conhecendo. Amanda, acho super interessante esse ponto que você trouxe, principalmente resumindo tudo que você disse, muito bem dito, que é sobre a sinceridade, né, a transparência. Muitas vezes, eu já presenciei isso em processos seletivos, Cássio, quando um profissional, ele de fato não tem o domínio da língua inglesa, ou da língua que seja, o idioma que estiver sendo pedido pela empresa, ele traz isso como uma forma transparente, e olha, atualmente não tenho uma fluência no inglês para uma comunicação 100% que vai ser bem interpretada, que a empresa vai realmente conseguir adaptar, porém eu estou fazendo o inglês, eu estou cursando o inglês, tenho interesse no inglês. Até que ponto a empresa vai flexibilizar essa característica dependendo da atividade do profissional? Então isso depende muito. Por isso que o mais recomendado é não mentir. Falem a verdade. Eu já vi empresas contratarem muitos candidatos que não tinham afluência no idioma e colocaram a verdade, trouxeram a verdade para o recrutador e facilitaram e muito o processo. Esse ponto que a Amanda trouxe de saber mostrar e exatamente trazer ele também, inclusive até como objetivo pessoal de desenvolver o idioma, gera uma credibilidade muito grande. E você, claro, como candidato também, questionar o recrutador e entender qual será a razão da utilização do idioma e o porquê da utilização do idioma para identificar a sua aderência no processo, também é super válido. Perguntar não é errado, perguntar não é um crime. Então é muito melhor que você traga as informações com verdades, com dúvidas e também com, inclusive, propostas de melhoria, desde que faça sentido para aquela posição. Essas mentiras, né, são péssimas. Na abertura já eu
contei que isso, estatisticamente, é o principal motivo para eliminar alguém. Mas são mentirinhas, eu vou chamar assim, né? Não estou perdoando ninguém aqui. Mas eu queria perguntar para vocês, pela experiência de vocês, quais são aquelas mentiras, sabe, marcantes, tá? Aquelas que você falou assim, nossa, que cara de pau esse cara, né? Pô, que mentira fora da curva, tá? E não tô de novo aqui dizendo que uma mentira é melhor ou pior do que a outra, mas vocês devem ter algumas assim que marcaram, sabe? Que vocês não esquecem, que falam assim, meu Deus, esse cara ou essa moça são caras de pau, né? Vocês lembram de alguma assim que foi marcante, que pô, depois você contou para alguém? Claro que não vamos contar aqui nome de ninguém, nome de empresa, mas só o caso em si. Vocês se lembram de histórias dessas? Tem várias, Cássio, e confesso que algumas realmente são marcantes. Eu tenho mais de 7 anos de Robert Half e realmente algumas acabam marcando pelo contexto e tudo que aconteceu, né, por conta da mentira. Teve uma vez que um candidato, a gente olhou o currículo do candidato, tinha ali todas as informações coerentes para uma posição específica. Liguei para o candidato e marquei uma entrevista com o candidato. E o candidato, ele tinha feito quase um curso, assim, de como se portar numa entrevista. Então, sabe aquele momento que todas as perguntas têm todas as respostas, assim, era bonito de ver, era quase um programa gravado, né? Então, você fala, meu Deus, que bonito isso, né? E uma boa postura, uma ótima detalhes ali, mas assim, muito bonito, né? De ver e tudo mais. Terminamos a entrevista, onde a gente validou todas as informações e tinha resposta para tudo, até para os momentos de não muito sucesso da carreira do profissional, enfim, era um profissional que estava muito bem direcionado de como fazer uma entrevista. E aí terminamos a entrevista, eu achei perfeito demais, né, ou assim, muito bem montado. A gente foi atrás de referências profissionais. A primeira pergunta que eu fiz para aquele candidato, se ele teria referências para me dar. Você tem algum ex-contato, né, para me dar de referência profissional? E os candidatos que têm uma boa história, na verdade, que são a grande maioria, tá, Cássio, passam as próprias referências. Eu quero te dar o meu ex-gestor da empresa X, meu ex-gestor da empresa Y. E eu vi que ali todas as referências que esse candidato tinha me dado, Cássio, eram só de pares. Ele nunca me em nenhuma das últimas 5 passagens dele, ele tinha passado o contato de gestor. E aí eu fiquei com a pulga atrás da orelha, né? Porque é muito estranho você não ter nenhum único gestor, assim, você não fez uma história legal. Eu falo que ninguém é insubstituível, e não é mesmo, mas você pode ser inesquecível, né? Nas empresas que você passou. E eu falei, caramba, esse cara não marcou a vida de ninguém, nem do gestor, enfim. Achei estranho, fiz o meu papel de headhunter, né? Fui atrás do contato, encontrei o diretor de uma empresa, que era da empresa que ele trabalhou naquele período, passei a mão no telefone, liguei para o candidato, para o contato. Cássio, o profissional, quando eu liguei e falei o nome dele, na hora o profissional falou, Amanda, o que eu preciso te falar pessoalmente, porque pelo telefone eu tenho medo até de estar Nossa. gravado. Falei, nossa, né? Enfim, naquela época a gente podia fazer visitas presenciais, né? Podia tomar cafés aí de uma maneira mais tranquila, que não tinha pandemia. E cheguei lá, enfim, e o próprio contato comentou comigo que financeiramente ele estava pagando pelo fato de ter contratado esse profissional, que ele tinha sido autuado pela Receita Federal, por um monte de empresas, que ele maquiava todos os números financeiros da empresa, os relatórios Nossa. ali de declaração para governo, enfim, a empresa, e era uma empresa de dono, o cara quase quebrou, e ele falou, Amanda, sabe essa referência que você está me ligando para tirar? Eu não tirei desse cara quando eu contratei ele. E isso, ele falou, e nunca mais eu contrato alguém, independente da área, sem tirar referência profissional. Porque o candidato, ele veio muito bem montado para uma entrevista. Né? Então, mais uma vez, essa terceira validação, então a gente faz a validação, né, do papel ali, que é o currículo, entrevista o candidato, obviamente os entrevistadores, a gente tem alguns treinamentos no sentido de como entrar um pouco mais no detalhe, algumas entrevistas mais por competência, enfim, então a gente tem técnicas, mas não dá para varrer todas as informações, né, então mais do que uma hora de entrevista, uma hora e meia comigo, né, eu fui falar com pessoas que passaram horas com esse profissional, né, que aí daí a referência profissional. Enfim, e ficou extremamente marcado isso. Tinha um outro contato nosso que me ligou, ele ia mandar.
eu sei que você conhece esse cara, você tem alguma referência para me dar? E a referência, obviamente, era negativa, enfim, então acabou que marcou e ficou muito marcado, e aí hoje, obviamente, eu acabo seguindo esse profissional para ver exatamente onde ele está indo, e eu vi que esse profissional não conseguiu mais se recolocar no mercado, então tomar cuidado, né? Chega até um certo nível, talvez que a mentira dele estava ali pegando, mas aí você começa a ver, a gente foi fazer a validação das entradas e saídas, que é o que o Zupo falou, né? Entradas e saídas das empresas não estavam mais casando, porque a cada 3, 4 meses ele estava trocando de emprego, né? Porque ele estava mentindo sobre os números financeiros, ele era mandado embora e ele ia para outra empresa. Então, enfim, foi algo que acabou me marcando bastante. Eu tive um processo uma vez, Cássio, de uma cliente. Era até uma cliente que, de fato, tinha um nível de exigência com fluência em idiomas muito alta. E a gente chegou a fazer um processo seletivo. Um dos candidatos trouxe um certificado como sendo parte do processo, que de fato era uma exigência do cliente, porque teria um nível de reporting muito forte, então teria um contato com a matriz da empresa muito forte. E o candidato, de fato, não havia feito o curso, porque na escola que ele falou que tinha feito o curso, eu conheci uma pessoa que tinha formado a mesma turma que a dele. E ele não havia feito aquela especialização naquele momento. Eu procurei informação, obviamente, porque me chamou a atenção naquele momento. E quando eu descobri aquela situação, de fato, não estava sendo correta, não era um fato verídico, não era um diploma que ele tinha tirado naquele momento, eu perguntei para ele quando foi. E ele ficou numa saia justa e falou a verdade. Falei, Thiago, eu tentei, eu preciso do emprego, eu preciso passar, eu falo inglês muito bem, porém o certificado eu não tenho. Eu perguntei, por que você não falou a verdade? Eu posso tentar com o cliente. Será que o diploma é tão eliminatório? Será que ele é 100% um pré-requisito? E foi realmente uma saia muito justa. Eu acho que é um fato que, como a Amanda muito bem trouxe, Cássio, a gente precisa sempre falar a verdade. E dominar o nosso currículo, né? Ter fluência, não em algum idioma, mas ter fluência no nosso currículo. Ele sim diz muito sobre a gente. Ele diz muito sobre as passagens que a gente tem. E nessa boa e talvez a única primeira impressão que a gente possa causar, que a gente consiga passar um pouquinho da gente, falando com clareza sobre as experiências, sobre as atividades, sobre no que somos fortes, no que podemos melhorar, e realmente se colocar muito aberto a aprender, que é sempre um fator comum para todos nós, né? Deixa eu resgatar um fator histórico aqui, uma curiosidade histórica. E não sei se vocês sabiam, mas a palavra candidato vem do latim, candidatus, que por sua vez vem de cândido, que é a cor branca. Na Roma Antiga, todo candidato a qualquer coisa, qualquer cargo, vestia roupa branca para tentar mostrar pureza, honradez, honestidade, ou seja, o candidato falava a verdade. E tem uma relação, então, com o candidato falar a verdade. Até hoje para o candidato a um emprego. Então, candidato e verdade têm uma relação direta. Então, o que eu queria perguntar é, será que o candidato às vezes não mente por temer certas verdades? E a minha pergunta mais direta é, quais verdades o candidato não deveria temer, mas teme? Vou dar alguns exemplos aqui. Será que o candidato não deveria falar, por exemplo, que foi mandado embora do último emprego? Será que ele não teme à toa essa verdade? Por exemplo, será que não é bobagem temer dizer que ele ficou desempregado por um tempo e trabalhou como freelancer? Será que ele deveria esconder e ele teme dizer que trabalhou como motorista de aplicativo? É uma verdade que deve ser escondida, que trabalhou como motorista de aplicativo? Será que precisa esconder isso numa entrevista de emprego? E por aí vai. Enfim, quais são essas verdades que o candidato não deve temer, que não deve esconder na hora de uma entrevista de emprego? Legal, Cássio. Bom, você trouxe, acho que a frase é essa, né? O que faz alguém mentir é não gostar da verdade ou se sentir inseguro a ela. Algumas, por exemplo, você já trouxe, né? Trazendo até o primeiro ponto aí de fui mandado embora. Não é o motivo do porquê foi, não é o fato de ter sido mandado embora, mas talvez o motivo. Por exemplo, o exemplo que eu trouxe. O cara foi mandado embora porque eu mentia sobre os números financeiros da empresa e reportava isso para o governo. Ou porque eu fazia coisas do compliance fora, né, contra o compliance da empresa.
obviamente o profissional ele vai mentir sobre isso e isso é uma verdade, é um desligamento pesado, né, eu diria. Mas aqueles desligamentos que podem fazer muito sentido. Por exemplo, a empresa entrou em falência, e aí o profissional não tinha muito o que fazer, a empresa entrou em recuperação judicial. A gente ouve muito, né, um clássico de desligamento, a empresa precisava Reestruturação reduzir de custo. empresa, né, Amanda? Exato, Exatamente. reestruturou, a empresa precisava reduzir custo e eu fui desligado. Eu sempre faço essa pergunta, então tomar cuidado às vezes com essa resposta rasa, que ela tá, mas quantas pessoas foram desligadas da empresa? Porque se eu entendo que a empresa tinha que cortar custo, por que você foi o escolhido? Né? Qual é o motivo de importância que você tinha para aquele momento? Então, tomar cuidado com isso, de tentar se aprofundar. E muitas vezes, Cássio, eu vou ser muito sincera contigo, o próprio candidato não faz nem essa pergunta no desligamento. O candidato ele ouve, você está sendo desligado porque a gente está fazendo uma reestruturação, então a gente agradece pelo seu período aqui na empresa, o RH vai entrar em contato. Às vezes o candidato fica tão, como assim eu estou sendo mandado embora, né? Ele não consegue fazer mais perguntas, então eu também às vezes entendo o lado de lá, e aí quando você vê o próprio candidato fala, olha, Amanda, sinceramente, eu confesso que na hora eu fiquei até meio sem chão, assim, porque eu não perguntei, tomar cuidado com, obviamente, não ser uma mentira, porque eu vou validar, né, as pessoas vão validar essa informação, tomar cuidado que o nosso network não é pequeno, né, ele acaba sendo grande, então a gente vai validar essa informação. Mas isso pode ser um ponto que é interessante você trazer à luz, né, ali na entrevista. Fui desligado por causa desse motivo, já traz um pouco das justificativas, tomar um pouco de cuidado, mas também dizer, e seja justo contigo mesmo. Você foi mandado embora de uma empresa, e muitas vezes você. Sabe aquele momento, algumas pessoas que a gente já entrevistou, acredito, que o Zupo também, que você sente que o candidato ficou até aliviado de ser mandado embora. E aí você vai, mas por que ele ficou feliz sendo mandado? Mas, Amanda, eu detestava trabalhar com o meu gestor, ou eu não acreditava na empresa, não bateu, e aí a gente fala, né, não bateu o santo, ou não tive fit cultural. Pode acontecer, e tá tudo bem de acontecer, e você só tem que tomar cuidado para, tá, Amanda, eu não fui mandada embora porque eu não acreditava no, sei lá, a empresa tem esse segmento, eu não acredito nesse segmento, eu não gosto. Não vai se candidatar por uma vaga do mesmo segmento, não faz sentido nenhum, eu vou te questionar. Tá, Cássio, você quer participar desse processo seletivo, mas a empresa é do mesmo segmento, da mesma cultura, e o gestor, inclusive, que estava lá, tá aqui agora. Você quer trabalhar com esse cara de novo? Sua resposta tem que ser não, né? Nem tem que se candidatar à vaga. Então, não tem problema você falar isso. Mostra até que, se eu tô te entrevistando, eu falo, que interessante. Então, eu vou entender que talvez você tenha fit a minha cultura, porque a minha também é diferente daquela empresa que você trabalhava, ou também vou te eliminar porque eu não quero te fazer infeliz, Cássio, porque a minha cultura é exatamente igual àquela empresa. Então, você não precisa ir para passagens que te façam infeliz, né? Você tem que ir para uma passagem, para um momento, para uma empresa que te faça feliz. As pessoas têm medo também, né, Zupo, de falar quando tem o sonho de ser empreendedor ou tirar um tempo sabático. As pessoas têm medo de falar isso por vários motivos. Por parecer mentira para aquelas pessoas que genuinamente querem fazer. Empreendeu e deu errado. Pode acontecer também, né? A pessoa sai da empresa numa contratação formal e quero ir para onde tenha mais liberdade, enfim, eu quero empreender, meu sonho é empreender e deu ruim. Não deu bom, não deu certo, enfim, não era aquilo que eu imaginava e tô voltando ao mercado de trabalho. Você falou de história, Cássio, eu lembrei de uma história, uma candidata uma vez me perguntou, Amanda, eu tenho um hiato na minha carreira porque eu quis me dedicar à maternidade. E ela já veio de uma maneira, Cássio, isso assola muitas mulheres, né, no mercado de trabalho, de Sim. mostrar para a empresa E é injusto, né? que é total. Muito injusto com as mulheres, né? Exato, total. E ela se colocou numa posição que quase que ela queria me falar de uma maneira que ela se sentiu arrependida. Ela, então, eu escolhi ser mãe, mas. E ela já estava querendo justificar o mais. Uhum. Falei, candidata, não tem nada demais. O sonho dela era ser mãe e ela queria se dedicar. Ela ficou 2 anos e meio se dedicando à maternidade, porque ela entendeu que aquele era o momento dela e do filho dela. E o tempo, é ela que disse que é importante, não sou eu. Falar, 2 anos é pouco ou muito. Depende, cada pessoa é de um jeito, cada criação e cada filho precisa de uma necessidade ali com a mãe, com a família. E ela se dedicou e ela já estava trabalhando. Ela conseguiu um emprego depois desse período aí que ela se dedicou à família. E ela me falou: o que eu faço com esse ato no meu currículo? Aí eu falei pra ela: você trabalhou? Você foi remunerada por isso? Ela falou: não, não fui. Eu falei: então aceita. Aceita que teve um hiato no teu currículo e que de uma maneira que você tem total justificativa. E se uma empresa não te contratar porque acha que esse seu período não foi importante ou não é, você nem tem que trabalhar lá.
Não sei se aconteceu já alguma coisa contigo nesse sentido, Zupô. Já, na verdade, Amanda, o momento que você estava falando me tocou muito alguns exemplos que a vida de recrutador, né, ela é bem recheada de muitas situações que a gente realmente ouve dos candidatos, muitas histórias, né, que passam por aqui. Então, de fato, sim, o maior receio das pessoas quando elas vão falar de oportunidades, ou talvez informais, ou alguns objetivos pessoais que não se concretizaram, é falar do insucesso naquela escolha. Então, por exemplo, nossa, eu abri um negócio e não deu certo. O que será que aquela empresa vai pensar ao me contratar, sendo que eu tive um negócio, teoricamente, que não foi para frente, ou não deu bom resultado, enfim. E muito pelo contrário. Muitas vezes o que a empresa busca em profissionais é ter um senso de dono. E só quem já viveu um bom empreendimento, ou já tentou ter um empreendimento e está voltando para o mercado, sabe o que é ter um senso de dono tão aguçado quanto ser dono. Então, assim, acho que vale muito para as pessoas trazerem as coisas, colocarem as passagens no currículo de forma a ficarem claras e bem explicadas. Esse ponto, principalmente, atualmente, tem muito motorista aplicativo. Coloca, é super importante, tem o seu valor e é muito representativo. Você está correndo atrás do seu ganha-pão, você está atrás das suas atividades. Não tem o que descredibilizar nesse sentido. E é como a Amanda muito bem disse, muitas vezes o que a gente traz e busca ouvir de um candidato é a sua história, é o que te motiva, porque se a posição que a gente tem, ou a vaga que a gente tenha, não fizer sentido por algum desses fatores, nós vamos ser os primeiros a falar para candidatos. Então, um ponto que eu acho que fica como cereja do bolo, se a gente puder chamar assim, Cássio, é sempre trabalhe com a transparência. Traga as verdades, se expõe, explique, mostre algumas fragilidades, de forma a ficar claras suas expectativas e onde você pode melhorar. E não tenha vergonha ou receio ou preocupação em colocar alguma passagem ou algum momento da sua vida que, de fato, na sua leitura você não tenha tido sucesso ou que, de fato, o seu objetivo mudou no meio do caminho. Reais fraquezas humanas, né, Tiago? Acho que às vezes as pessoas deveriam falar um pouco mais disso honestamente, né? Mostrando que isso, no fundo, é uma fortaleza, né? Parece meio contraditório o que eu estou dizendo aqui, mas mostrar reais fraquezas é uma fortaleza humana, no fundo, né? Por mais contraditório que possa parecer. E assim, Cássio, só um adicional, desculpa, só um adicional que o Zupo falou. Na grande maioria das vezes, você ter um ponto técnico que talvez você não conheça, mas você tem um ponto comportamental, seja verdadeiro ou seja qualquer coisa humana, né, que todo mundo vai ter, tanto contratante quanto contratado, você tem mais chance de ser contratado porque de alguma maneira você criou verdade ali na sua entrevista, mesmo que você não tenha um ponto técnico, do que você ser aquele cara que tem todos os pré-requisitos técnicos, preenche ali, tá a lista técnica que você tem que ter, mas se o entrevistador, né, se o contratante não gostar de você nos quesitos comportamentais, gente, eles não vão te contratar. Não adianta. Então, por isso que eu falo, na grande maioria das vezes você é contratado algumas brincadeiras eu já ouvi, né? Você é contratado pelo técnico e você é desligado pelo perfil comportamental. Mas eu diria que não. Na verdade, você é contratado pelo que você tem de chance de trazer do técnico, mas é o comportamental que vai te diferenciar de um profissional ou outro, né? Quantas vezes eu vi numa etapa final 2 excelentes candidatos tecnicamente, mas aquele que trouxe mais características comportamentais de vontade de fazer acontecer, senso de dono, trabalho em equipe, enfim, né? Tem aquelas palavrinhas ali comportamentais que tem ali os rankings, né? Que as empresas mais buscam, e é verdade mesmo. Os caras, as empresas, elas querem contratar aquilo que é mais intangível, porque o tangível uma máquina uma hora vai fazer, né? É isso. E para a gente fechar, Amanda, a gente estava outro dia conversando e você falou um pouco de alguma forma, talvez falte um pouco de senso autocrítico, né, para as pessoas. Talvez até por isso também exista um pouco de vontade ali de mentir. Eu fico aqui pensando se as pessoas realmente talvez não esperem muito das empresas, talvez não esperem um pouco de... talvez não falte para elas fazer o próprio planejamento de carreira, talvez não falte para elas escolher a empresa certa, né? Como é que você encara isso?
Tem candidato, Cássio, que chega na entrevista com a gente e fala assim, quando a gente pergunta, né? Você está buscando que tipo de empresa, né, para você trabalhar? O candidato fala, Amanda, eu busco uma empresa que tem um plano de carreira. A chance de eu ajudar esse candidato é baixíssima, porque quem tem que ter um plano de carreira é o próprio profissional, né? A empresa tem que te dar uma chance para você que aquele plano aconteça. Né, seja por um curto espaço de tempo, por um médio ou longo prazo, né? Se você se enxerga naquele ambiente, mas porque o seu plano de carreira encaixa no desenho da empresa, né? No que a empresa tem para te proporcionar. E as pessoas pouquíssimos fazem isso, e elas fazem pouco muito isso porque a gente tem uma questão educacional muito ruim no Brasil, onde a gente faz a pergunta para a criança, o que você quer ser quando crescer? E na grande maioria das vezes vem respostas um pouco mais utópicas do que realmente elas vão ser, infelizmente, mas porque quando a criança responde, eu quero ser astronauta, a gente não dá a luz para ela do que precisa ser para ser um astronauta. Né, que tipo de educação que você precisa ser, o que você precisa ter, que tipo de idioma você precisa falar, quais os desafios e os obstáculos que aquela criança vai passar. A gente só fica no sonho, né, naquele arco-íris lindo. Então, e aí a gente não vem, além de ter essa base dentro de casa, dentro das escolas tampouco, né, onde realmente formaram uma educação de profissional, né? Então, eu quero ser professor de matemática, eu quero ser engenheiro, eu quero ser advogado. Então, pouquíssimo isso é bem orientado na escola, isso é total jogado depois por uma graduação. E muitas vezes o profissional ele só pensa em, eu preciso me formar porque eu preciso, porque talvez é algo latente dentro de casa, ele nem consegue parar para pensar no que ele é bom, ou no qual é o apetite que ele tem, qual é a vocação que realmente ele tem. Tem um monte de teste vocacional aí, caça na internet e tal, mas ele é muito mais, tem que ser muito mais profundo, né? Muito mais enraizado, entender também qual é o futuro das profissões, entender se a minha vocação também aonde eu posso me encontrar, né? Todo mundo quer ser o lugar ao sol, né, Cássio? Então, aonde vai ter o meu sol só para mim? Então, as pessoas pouco fazem essa análise profunda. Eu só preciso me formar porque é a expectativa da minha família, ou minha, talvez, mas eu não consigo nem parar para pensar naquilo que realmente eu gosto de fazer. São coisas diferentes, o que você é bom e o que você gosta de fazer. Às vezes você gosta de fazer algo que você nem é tão bom assim, mas aí você vai, começa a trabalhar, você precisa do seu salário, né? Aí o segundo ponto ok, a família tem o peso familiar e da sociedade, tem o peso familiar e da sociedade de dinheiro, financeiro, salário, e aí simplesmente você começa a trabalhar e aí você quase vai. Sabe quando você entra no trem e você nem queria descer, queria tentar descer naquela estação, mas não conseguiu porque o trem tá cheio? Muitas vezes acontece isso, né? Com a maioria das pessoas. Eu faço muito essa pergunta para profissional, né? Se você, tirando tudo que você tem na sua carreira hoje, você me contou tudo da sua carreira inteira, Cássio, se você pudesse mudar, pudesse trabalhar com outra coisa, se não fosse grana, com que você trabalharia? Poucas pessoas, Cássio, me respondem a carreira delas mesmo, bem poucas. Nossa, Amanda, É isso que eu pensei. E a boa resposta é essa, né, Amanda? seria excelente, porque imagina o cara, Amanda, eu seria headhunter. Eu quero ser o que eu sou hoje e eu faria por de graça, né? Eu faria de graça e eu ainda ganho para isso. Então, aí é um outro ponto, mas infelizmente as pessoas não têm tanto esse momento de aptidão e tudo mais, de parar para refletir, nem convenhamos, estamos falando, quando a gente fala de Brasil, extremamente heterogêneo, não dá talvez para ter esse tipo de conversa, porque infelizmente é um profissional que só precisa trazer comida para dentro de casa, o alimento para dentro de casa, e você não pode parar esse profissional e ter essa conversa com grande profundidade, que talvez o profissional fique até com depressão, porque ele, realmente começou infeliz. Mas enfim, trazendo aí os pontos, as pessoas começam a mentir no currículo, porque ela não criou um processo, né? Não criou plano de carreira. E aí a vida começa a trazer outras opções, e ela e ela esquece que não, mas calma aí, isso aqui faz parte do meu plano? Não, não faz parte do meu plano, então não vou aceitar essa oportunidade. Não, eu não vou aceitar esse salário. Não, eu não vou mudar de cidade. Por quê? O meu plano, e mais uma vez, o plano ele não tem que ser imutável, né? Dá para você alterar meu plano de carreira é esse, só que a partir do momento que você muda o plano e tá tudo bem, você tem que entender que vão ter consequências para isso. E aí você não pode querer, ou se você voltar para trás, vão ter consequências também de você ter voltado. E isso, o seu currículo não deveria ser interferido com mentiras, tá? Porque essas passagens, né? Cássio, não tá fazendo sentido sua carreira para mim, né? Se eu tô te entrevistando. Por que esse ponto? E por que você foi para cá? Nada a ver esse caminho, então, Amanda, porque aqui eu tinha mudado. E aí tem uma explicação.
Na grande maioria das vezes deveria ter, pelo menos. Mas só tomar cuidado, é melhor ter ali uma verdade, um racional, mas o que faz as pessoas mentirem é porque elas não criaram um racional, elas só vão indo, né? Deixa eu ir, e vai por salário muitas vezes, né? Eu falo quanto às vezes o salário, ou ficar numa contraproposta. Eu fiquei na contraproposta porque o salário foi maior no final das contas, mas isso faz parte do seu plano de carreira? O candidato às vezes fala, não fazia, mas aí eu fiquei por dinheiro. Então, né, uma hora vai ter uma mentira em algum momento daquele currículo, né? Que aí não fez mais sentido depois pro profissional. É isso aí. Tô achando que dá mais um podcast, hein? Dá. Mais um se a gente tiver sem tempo, né? Exato. Certeza. Exato. Isso aí. Vou começar me despedindo de você, Amanda. Começar por você. Quero te agradecer muito. Sei que o tempo de vocês é super concorrido, ainda mais começo de ano, e um ano que a gente espera que seja, né, o ano da cura, o ano da recuperação. Então, obrigado por tirar aí e dedicar uma hora do seu tempo para o nosso bate-papo. E volte mais vezes, Amanda. Obrigado. Eu que agradeço, Cássio. Se eu, felizmente, né, tenho o propósito muito na minha carreira de poder ajudar as pessoas, então é um prazer gigantesco para mim estar aqui conversando, só trocando informação, né? Usar todo o nosso dia a dia aqui de trabalho para poder ajudar as pessoas. Espero que realmente de alguma maneira a gente toque alguém, né? E ajude alguém aí, que seja um ano de cura para a pandemia, mas também para a carreira das pessoas aí, se for necessário. Então, mais uma vez, muito obrigada e parabéns pelo trabalho, Cássio. Obrigado, é isso aí. E, Thiago, eu quero te agradecer também. Obrigado por aceitar o convite e contribuir aqui com a sua experiência, né, para o nosso podcast. Volte também mais vezes. Obrigado, viu, Thiago? Cássio, muito obrigado. Obrigado a você, obrigado a Amanda também. É sempre um prazer poder estar em contato com vocês, falar sobre mercado. Nós temos um objetivo muito nobre, né, que é justamente ajudar as pessoas, trazer realmente informações, dividir cases e trazer uma visão do outro lado da mesa, que muitas vezes é uma dúvida que, assim, mata um pouquinho por dentro. E, de verdade, falo para todos os candidatos, sejam transparentes, não mintam no currículo. De verdade, vai levar vocês a outro patamar de escolha, de empresa e de processo seletivo. Este podcast é produzido pela Robert Half, a consultoria global de soluções em talentos que mais cresce no Brasil. Venha fazer parte dessa história, trabalhar com pessoas e ser o agente da evolução e transformação da vida de profissionais pode ser uma atividade muito gratificante, além de uma excelente oportunidade de carreira. Acesse a seção Trabalhe Conosco do nosso website, o roberthef.com.br, e veja as vagas disponíveis. Junte-se a nós! Quero lembrar novamente para você que o tema do podcast de hoje está numa série de vídeos que a Robert Half fez e colocou ali no site dela, tá? São 4 grandes temas que estão ali divididos em categorias, né? Currículo, entrevista de emprego, salários e carreira. Eu deixei o link aqui na descrição do podcast. O Robert Half Talks é um conteúdo da Robert Half, a maior especialista em solução de talentos. Quem esteve hoje com a gente foi a Amanda Adami e também o Thiago Zuppo. Meu nome é Cássio Politi e eu vou ficando por aqui. Eu espero você na próxima edição do Robert Half Talks. Até a próxima, hein?